Salve, salve, galera. Tamo no ar, tamo juntos. Nessa sexta-feira muito mais tranquila, muito mais otimista. Dá para respirar, né, galera? Dá até para dar um suspiro, porque o Fluminense continua fora da zona do rebaixamento depois de uma grande vitória em cima do Flamengo, uma vitória que dá para a gente chamar de improvável, né, contra um adversário muito forte, zoações à parte, o Flamengo é um adversário duríssimo, que tem um time melhor que o Fluminense, mas o Flu venceu com autoridade, jogando uma partida muito boa no segundo tempo, primeiro tempo mais para ruim, né? Mas com imposição no segundo tempo e com atitude durante o jogo todo. Mesmo no primeiro tempo, quando não estava jogando uma boa partida, não faltou atitude, não faltou vontade. Mas a intensidade, a velocidade, né, a gana de vencer apareceu junto com a organização e com boas decisões do Mano Menezes. Tudo isso aí apareceu melhor no segundo tempo e o Fluminense deu uma linda vitória para a sua torcida e principalmente premiou os cerca de 10, 12 mil tricolores que estavam no Maracanã. Parabéns para esses que foram e acreditaram. Tem notícias de hoje, tem repercussão até internacional. Gente, vamos falar um pouquinho de John Ares e Paulo Henrique Ganso. Temos que falar sobre eles. E também sobre Mano Menezes. Afinal de contas, qual é o segredo dessa recuperação quase milagrosa do Fluminense com Mano Menezes? Eu descobri e vou contar para vocês. Vem. O Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é inscrito, né? Somos aí em torno de 54 mil. Estamos a caminho dos 60 mil, dos 100 mil com a ajuda de vocês. Se inscreve então, larga o like. Tudo isso aí é de graça. Inscrição e like é 0,800 e me ajuda muito, mas muito mesmo aqui no meu trabalho e não custa nada para você. Me dá essa moral aí. Vamos lá, gente. Fluminense 2-0. Hoje é uma sexta especial. Pode cantar, né? A galera saiu feliz da vida ontem no Maracanã. Quem assistiu pela televisão também ficou feliz da vida. Tomara que isso aí impulsione, né? Vitamine a galera para comparecer contra o Atlético Paranaense na próxima terça-feira, jogo atrasado. Já são em torno de 15 mil ingressos vendidos, mas acho que isso aí vai dobrar pelo menos, né? Espero ver pelo menos 30 mil torcedores tricolores apoiando o Flu para, enfim, dar um respiro grande. E uma vitória sobre o Furacão na terça-feira vai realmente colocar o Fluminense finalmente respirando um pouco mais. Iria para 36 pontos, e aí faltariam 8 jogos. Precisaria aí de 8 pontos em 8 jogos. 44 vai salvar esse ano. Então seriam, se ganhar do Atlético Paranaense, seriam mais 2 vitórias e 2 empates em 8 jogos restantes. Ficaria muito, muito mais tranquila a situação. Mas não é hora de relaxar ainda. Não é hora de achar que já acabou. Não. Ainda tem que se salvar do rebaixamento e aí, quem sabe, depois mirar a Sul-Americana. Pré-Libertadores está uma coisa muito distante. Teria que ganhar 8 ou 9 dos jogos que restam. Quer dizer, faltam 9, teria que ganhar 8 ou talvez os 9 jogos para pensar numa classificação a pré-Libertadores. Esquece isso aí. A realidade do Fluminense é fugir de rebaixamento e hoje até pensar numa possibilidade de Sul-Americana. A repercussão do Fla-Flu de ontem está até na Espanha. Olha aí, no Diário AS, né? É famoso Diário AS da Espanha. Já está traduzido aqui para vocês em português. O time tricolor Fluminense dá palestra para Felipe Luiz, dá aula para Felipe Luiz, né? Se você quiser traduzir de uma forma um pouco mais genérica. O time tricolor venceu com uma ótima atuação no segundo tempo, afastando-se do rebaixamento e afastando o Flamengo da briga pelo título. É o artigo do Juan Lopezino, que é articulista, que é jornalista do AS da Espanha. E ele fala aqui sobre a vitória tricolor e 2 destaques aqui, né? Ganso brilhou como gênio que é, diz o jornalista espanhol, chamando ele de gênio, e se recuperou do pênalti perdido no primeiro tempo. Uma derrota dolorosa para Felipe Luiz, que vê como a opção de lutar pelo Brasileirão se afastando, né? Aí ele descreve aqui como é que foi o jogo e tal, cita o Cauã Elias, e a gente justifica, né? Para quem não está entendendo por que o AS está dando esse destaque todo para o Fla-Flu, e principalmente citando Felipe Luiz e Ganso, o Ganso estava jogando lá pelo Sevilha entre 2016 e 2019, antes de vir para o Fluminense, depois da passagem pelo São Paulo, ele foi para o Sevilha e aí em 2019 veio para o Fluminense. Então ele teve uma passagem lá marcante. Os espanhóis conhecem a genialidade citada pelo jornalista, de Paulo Henrique Ganso. E o Felipe Luiz jogou pelo Atlético de Madrid durante um tempo também, é outro jogador que é bem conhecido lá na Espanha. Gente, e falar em Ganso, né? Ninguém vai cansar de ver isso aqui. Se você não viu direito ainda o que eu vou mostrar agora, veja.
porque se você já viu, vai querer rever e vai ficar babando de novo. Olha só de novo a genialidade. O Ganso participou com genialidade dos 2 gols, né? No segundo, ele dá um toque também magistral para o Martinelli fazer assistência para o Aras marcar o gol. O toque do Ganso é espetacular, mas o primeiro é uma coisa de cinema. É aqueles lances que vão entrar, é um daqueles lances que vai entrar para DVD do Ganso, né? Para coletânea de melhores momentos da carreira do Ganso. Olha o que esse cara fez, minha gente. Vou botar aqui na tela, você vai ver por 3 ângulos diferentes. Olha aí, ó. Ganso, que toque do Ganso. Quer ver de novo por esse ângulo aí? Esse é o ângulo normal, né? Ok, né? Aí você fala, bom, beleza, mas olha aqui por esse outro ângulo aqui, ó, da Flu TV. De novo, e de novo. Cadê a Flu TV? Vamos ver de novo aqui, ó. Impressionante, né, gente? E aí, vou mostrar aqui mais esse aqui, olha só. Olha que loucura. Esse é o melhor ângulo, né? Esse é o ângulo onde se vê melhor o que aconteceu aí. Que isso, cara. Que isso. É um dos lances mais lindos que o Ganso protagonizou no Fluminense desde que chegou, 5 anos atrás. Sincero, já teve lances, tem uma coleção de lances incríveis o Ganso, mas esse aí tá no top 5 do que o Ganso já fez com a bola no Fluminense. Impressionante, até porque resultou em gol. Né? Não é só o lance maravilhoso, como ele já fez tantos assim, mas um lance como esse que resultou em gol. Esse passe aí, só esse toque aí, desmontou a defesa do Flamengo. Desmontou, e aí o Cauã Elias recebeu o passe, perfeito, consciente, com essa genialidade, com essa arte do Ganso, foi ao fundo, também foi muito bem o Cauã nesse lance, ele não estava muito bem no jogo, não, estava errando muito mais do que acertando, incomoda muito, estava muito isolado, a culpa não é sempre dele, está sempre muito isolado contra 3, 4 jogadores, precisa ter mais gente ali para jogar com ele no ataque, mas o Cauã estava errando mais do que acertando, e nesse lance foi muito bem, pegou esse passe magistral do Ganso e consagrou o passe, né? Que transformou em gol com a bela assistência completada também muito bem pelo Lima. Lima se redimindo. Lima tá calando a boca de muita gente, a minha inclusive, de todo mundo aí, e acho que não tem nenhum tricolor triste com o Lima fazendo o que tá fazendo, começando realmente a ser um jogador mais consistente e mais regular. Aliás, não só o Ganso impressionou, né? Com esse lance, depois de ter perdido o pênalti displicente no primeiro tempo, mas compensou amplamente com os 2 passes geniais nos 2 gols no segundo tempo e com outros lances maravilhosos. Mas tem outro jogador se redimindo também, cara. O que dizer desse homem aqui, minha gente? Né? A galera que estava meio bolada com John Arias, olha as fotos que ele publicou na rede social dele, botou glória sempre a Deus, né, na legenda. John Arias, o colombiano mais amado do Brasil e da história do Fluminense. Esse cara é demais, né, amigo? É o Pelé colombiano. Olha o John Arias aí sendo abraçado no gol que fez, comemorando com modéstia, né, com o Ganso abraçando ele, com o Martinelli ao lado dele, os 2 que participaram diretamente do gol do Arias, com que facilidade ele fez o gol, e ele mostrou a camisa, mostrou o escudo para o torcedor do Fluminense na arquibancada. É um recado claro do Arias, no sentido de gente, quem estava em dúvida sobre o que eu estou fazendo, sobre o que eu não estou fazendo, sobre o meu empenho, sobre a minha dedicação, meu foco no Fluminense, não tem mais que ter dúvida. Aqui o que interessa, ele ficou mostrando o escudo do Fluminense. Né? Ele está de corpo e alma no Fluminense e, sinceramente, eu acho que se havia aí alguma pequena, ainda, algum pequeno resquício de rusga ou de mágoa do torcedor do Fluminense com o Arias, não tem mais. Né? Acho que está todo mundo agora bastante consciente e certo de que ele está dando o melhor que ele pode dar. Ele pode até sair no fim do ano, eu acho que é um direito dele, ele quer sair, é um sonho dele pessoal, desde que o Fluminense seja bem pago por isso, bem recompensado, saia todo mundo feliz, não tem jeito. Não vai ter jeito. Né? Ninguém vai ficar feliz com a saída do Arias, o torcedor do Fluminense quer que ele fique para sempre. Eu também quero. Mas faz parte da vida profissional do jogador, mas o Fluminense tem que ser bem recompensado. Mas o recado, né, com o gesto e com a dedicação de ter jogado 2 dias antes, o jogo praticamente inteiro da Colômbia, ter entrado em campo ontem, se doado, mudado o jogo, feito o gol, eu acho que o recado está bem dado. Ele está de corpo e alma no Fluminense, está plenamente reconciliado e redimido com a galera tricolor. Concorda? Bota aqui embaixo a sua opinião. Aliás, falar nesses caras aí, né, que brilharam ontem, a gente tem que dar o crédito, tem que dar a mão à palmatória a esse e o outro aqui, gente. Não, me diz se não. Né? Além de Manuel, além de Thiago Santos, além de Martinelli, esses 3 também jogaram muito bem. Mas o professor acertou tudo ontem, gente. A galera não gostou da escalação, ele veio com o Manuel,
né? Muita gente esperava o Ignacio, eu inclusive. Manuel tinha ido muito mal no jogo com o Cruzeiro, mas ontem jogou muito bem, Manuel, principalmente no segundo tempo. Foi uma fortaleza, um cara incansável, presente em todos os lances. Thiago Santos, mesma coisa. Ele acertou na escalação do Lima. O Fluminense entrou mais consistente, mais seguro, mesmo não tendo feito um bom primeiro tempo coletivamente, mas estava todo mundo se doando e foi um time pouco vulnerável, a gente pode dizer assim, sólido, né? Como já falei na minha live de ontem, time mais sólido durante o jogo inteiro. Foi pouco ameaçado de fato. Então ele botou Lima, botou Manuel, ele abriu o jogo com o Marquinhos para o Arias entrar quando o adversário estivesse um pouco mais cansado, porque o próprio Arias estava cansado, acertou tudo, professor Mano Menezes ontem. Falemos aqui a verdade. E, gente, qual é o segredo de Mano Menezes, dessa recuperação do Fluminense, que agora tem 33 pontos, ele pegou o time com 6 pontos em 13 jogos. 6 pontos em 13 jogos, tá? E agora em 16 jogos, ele fez 27. Em 16 jogos fez 27 pontos, e os antecessores, Diniz e Marcão, tinham feito 6 pontinhos em 13 jogos. Mas tem um segredo do Mano Menezes. Eu estava olhando aqui os números. Galera, na era Diniz / Marcão, em 13 jogos, o Fluminense, presta atenção, fez 10 gols em 13 jogos. Com o Mano Menezes, fez 14 gols em 16 jogos. 3 jogos a mais, fez 14 gols em vez de 10 feitos pela era Diniz. Não mudou muito na questão dos gols marcados, mas o time, mesmo assim, está fazendo mais gols, mesmo que seja de 1 em 1. Ontem ganhou de 2-0, mas geralmente ganha de 1-0. Beleza, está fazendo gol, né? Mas a questão principal é os gols sofridos, ou são os gols sofridos. Com o Diniz, em 13 jogos, o Fluminense sofreu 21. Diniz e Marcão, né? 21 gols sofridos em 13 jogos. Detalhe, sofreu gols em todos os jogos. Em todos os 13 jogos. Com o Mano, o Fluminense, em 16 jogos, sofreu 9. Entendeu? Em vez de 21 em 13, sofreu 9 em 16. E outra, só levou gol em 7 jogos desses 16. Não levou gol em 9 jogos. Não levou gol em 9 jogos com Thiago Silva ou sem Thiago Silva, antes que você fale. Thiago Silva não jogou ontem, não jogou contra o Cruzeiro também, e o Fluminense não levou gol. Então o Fluminense só levou mais de um gol com o Mano Menezes, mais de um, em 2 jogos. Contra o Vasco, 2-0, e contra o Juventude, 2-1. Então, galera, o Mano... pessoal tem aquela ideia, é retranqueiro. Eu não chamaria assim. O Mano sabe fazer um sistema defensivo mais sólido. Sabe fechar a casinha um pouco melhor. Ele é menos ofensivo que Fernando Diniz? Sem dúvida. Ele é menos ofensivo do que outros treinadores? Sem dúvida. Mas nesse momento de desespero que o Fluminense viveu até semanas atrás, de fuga do rebaixamento, era necessário fazer isso. Ele falou até no início do trabalho dele, primeiro tem que parar de levar gol. Está levando gol todo jogo. Ele cumpriu. Ele conseguiu isso. De novo, o Fluminense, em 16 jogos, não levou o gol com ele em 9 desses 16 jogos, em mais da metade. Então, essa missão, esse objetivo, foi plenamente cumprido. Parou de levar gol, ou quase não leva gol, faz poucos gols, mas, como ele diz, não é basquete. Ganhar de 1-0, ganhar de 2-0, são 3 pontos na conta, e o Fluminense está se salvando, sim, né, com a filosofia de Mano Menezes. Foi mal na eliminação da Copa do Brasil, foi muito mal na eliminação da Libertadores, mas no Brasileiro é um trabalho, por enquanto, incontestável. Se o Fluminense se salvar, está muito na conta do Mano Menezes. Está no Ganso, está no Thiago Silva, está no Fábio, está em outros jogadores, no Cauã Elias, mas está muito na conta do Mano Menezes, pelo menos no Campeonato Brasileiro. Tá bom? 56% de aproveitamento ele tem no Brasileiro, por enquanto. 56%. Aproveitamento de G4, G5. Bota a opinião de vocês aqui embaixo, larga o like, se inscreve no canal. Ótima sexta-feira, ótimo fim de semana para todos vocês. Valeu, abraço.